Olha só, pessoal. Hoje eu vim mostrar para vocês como é que estão as minhas rosas do deserto. Olha só, eu não tenho muitas. Todas que eu tenho, olha, são essas e essas aqui, ó. Algumas são mudas, né, que eu vou fazendo, ó, para igual no caso. Eu fiz 3 mudas da branca, que é essa daqui, aí eu troquei com minha vizinha em uma muda dessa daqui, que é uma vermelha dobrada. E assim, a gente vai passando, né? Ou trocando, ou dando para quem não tem. Então, assim, precisou podar, eu não jogo fora, eu coloco para pegar. Pegando, a gente arruma um destino para elas. Olha, rosa do deserto é uma planta que tem pouco tempo, né, que eu cultivo elas. Então, assim, eu encontrei muita dificuldade aqui para cultivar rosa do deserto por falta, né, de sol, porque aqui meu quintal é pequeno e como eu tenho bastante orquídeas, o que é que acontece? Tem muito sombrite aqui no meu quintal, ou seja, tem muita proteção, né? Então, assim, eu estava observando, vendo vídeo de outras pessoas que já cultivam há mais tempo, e eu estava sempre percebendo esse fator, a luminosidade. E eu percebendo e eu observando as rosas do deserto da minha sogra. Lá, as rosas do deserto dela, elas ficam a sol pleno, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. E elas são simplesmente assim, olha, um show, é uma maravilha, é floração que não para mais. Então eu fui observando aquilo e fui vendo, né? Que o que estava acontecendo aqui com as minhas era isso, era falta de luminosidade, porque assim, o substrato, eu faço um substrato bem assim, nossa, é assim, a água bate e escorre. Não tem aquele negócio de juntar a água, falar assim, não, é porque não, a questão que o substrato ele estava demorando para secar porque não tinha luminosidade, não batia sol, a quantidade certa. Então assim, uma coisa juntava com a outra e aconteceu o quê? Recentemente, eu até mostrei para vocês que tinha uma planta minha com podridão, eu cortei, selei, replantei, mas infelizmente eu perdi, né? E essa aqui também, ó, é uma planta que essa aqui é a minha primeira rosa do deserto. Foi minha sogra que me deu, ela é uma planta vermelha mesclada de branco, ela é linda. Olha só o que aconteceu, tá vendo? Voltei à estaca zero. Ela já estava uma planta bonita, com o caudex bem formado, mas simplesmente apodreceu também. Aí eu cortei só praticamente a parte de cima, replantei aqui e graças a Deus, olha, tá pegando, tá brotando. Então tem um pouco mais de um mês, né, que tudo isso aconteceu, a questão de apodrecer, e eu replantar e não dar certo, e achar essa outra podre também, e eu sempre observando, né, acompanhando pessoas que já cultivam e tal, e eu tinha certeza que as minhas, elas não estavam pegando a quantidade de sol mínimo, né, que é 4 horas por dia, não tinha isso. Então, assim, agora depois que eu coloquei elas aqui, eu percebi que tudo mudou. Olha só o vigor, olha só como elas estão muito diferentes. Elas brilham, elas têm assim, nossa, é muito diferente. Olha as folhas como era antes, mirrada, aquela coisa pequena. Olha a diferença agora. Então, assim, é uma coisa assim bonita, sabe? Bem vigorosa. Tenho essa aqui, ó, que foi um presente que eu ganhei lá da Lourdes. Nossa, essa planta tava aquela coisa, mirrada, as folhinhas pequenas, olha só. E agora, olha só que linda. Então, eu acredito que já já, ó, ela vai me presentear com floração. Eu não conheço a floração dessa planta. Então, assim, eu tô vendo que tá assim muito diferente. Olha, essa aqui é muda da vermelha que eu fiz, né, que eu podei. Então, assim, olha só como tá bonita. Essa aqui também é da branca. Então, assim, eu não tenho muitas rosas do deserto, não. Mas assim, toda vez que eu preciso podar, eu sempre faço mudas, porque daí eu vou trocando igual. A primeira poda que eu fiz na minha branca, que é essa aqui, ó, tá vendo? Ela até queimou, ó, no começo quando eu coloquei aqui, para vocês terem ideia. De tanto que essa planta estava protegida. Mas aí eu observei e vi que só foi isso aí, ó. Deixei ela aí. Quando eu fiz a primeira poda nela, eu fiz muda, né? Pegou e troquei, ó, com a minha vizinha por essa aqui, que essa aqui é uma vermelha dobrada também, linda. Então, eu faço as mudas é para isso, né? Ou para dar para alguém que não tenha,
ou pra gente trocar, né? Olha só, essa tava florida esses dias. Eu não consegui fazer vídeo por... Tava uma correria aqui em casa, então não deu tempo. Olha só, olha, os galhos que eu coloquei, ó, pegou tudo. Então, tá vendo? Ó? É um substrato, meu substrato é um substrato arenoso. É mais areia, ó. Então, assim, é uma coisa que bate a água e escorre, rapidinho seca, olha. E assim, rega, eu não molho todo dia, não. Eu aqui, antes delas apodrecer, né, das duas apodrecer, eu tava fazendo rega de 2 em 2 dias. Agora, eu tô observando. Se eu perceber que de 2 em 2 dias o substrato tá seco, eu rego. Se eu perceber que ainda tem umidade, eu passo mais um dia, vou regar só de 3 em 3 dias. Então, depende muito, né, do substrato. Se secar, eu molho. Se não secar, não molho. Porque assim, nossa, eu perdi uma planta toda assim, sabe, numa velocidade muito rápida, eu até assustei, porque aparentemente a planta estava ótima e de repente quando eu fui ver, ela estava toda podre. Aí logo em seguida, a mesma coisa com essa daqui, ó. A sorte, ó, que deu tempo eu tirar esses galhos, tá vendo, ó? E tá dando certo, ó. Então é isso, pessoal, ó. Um vídeo para fazer uma atualização para vocês verem as minhas rosas, olha. Então, esse carrinho, ele não funciona, não. Eu coloquei aqui nesse carrinho de mão elas, ó, porque eu não tenho um lugar certo para colocar elas, tá vendo? Aí eu peguei esse carrinho que tava ali no canto do quintal, trouxe ele para cá e coloquei as plantas, ó, tá vendo? Sobre ele. Quando o sol virar, porque assim, agora, né, a gente tá no verão, o sol tá virado para lá. Então elas estão ali, ó, naquele murinho e aqui nesse carrinho. Quando o sol virar aqui para cá, aí eu vou, trago aquelas que tá no murinho para esse outro murinho do lado de cá, que é bem pertinho, e pego o carrinho e trago para cá. Ou seja, eu tenho que oferecer sol, porque senão eu não vou ter sucesso no cultivo das rosas do deserto. Nossa, eu assim, eu fiquei pensando, gente do céu, não tem condições, porque assim, eu tô fazendo tudo certinho, adubando, tudo certinho, e as plantas apodrecendo, então era isso. Era a falta de sol, aí uma coisa levava a outra, né? Juntava, porque assim, não dava tempo, substrato, porque às vezes a gente olha por cima e vê que o substrato tá seco, mas deixa que lá no meio ainda tem umidade. E quando não tem sol, quando não tem, né, aquela coisa, então acontece que demora muito mais para secar. Então eu fui percebendo isso e é assim mesmo, a gente está aprendendo, né? Tudo no começo é assim. Eu lembro que quando eu comecei a cultivar as orquídeas, nossa, quando eu lembro tanto de orquídeas que eu perdi, misericórdia. Então assim, faz parte, né? Tudo no começo é assim, a gente vai aprendendo, vai vendo dica de uma pessoa, dica de outra pessoa e vai aprendendo, colocando em prática e olha só. Então, assim, nesse tempo que eu tenho cultivado rosa do deserto, é assim, esse momento é assim, o momento que eu tô vendo elas assim mais viçosas, mais bonitas, sabe? Assim, eu nunca vi elas desse jeito. Sempre era aquela coisa mirrada, apagada, não tinha aquele brilho, sabe? Que eu via, olha só, essa aqui vai florir, olha. Não tinha aquele brilho que eu via, um exemplo, lá na roça, lá das de minha sogra. Não, era diferente, era aquela coisa assim apagada. E agora não, agora eu vejo, eu enxergo esse brilho, olha. Então é isso, certo? Então só para fazer uma atualização, né, para vocês verem, olha só. Eu já rodei com essas rosas do deserto por tudo que é canto. Já coloquei no orquidário embaixo do sombrito, não deu certo, porque quando eu molhava as plantas, as orquídeas, automaticamente a água caía nelas, então não deu certo. Coloquei ela no corredor, o sol virou, faltou sol, aí agora estou por aqui, vamos ver. Eu acredito que agora sim eu encontrei o lugar certo. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, né? De acompanhar a atualização da minha mini coleção de rosa do deserto. E é isso, pessoal, tudo muito simples, certo? E é um dia de cada vez, a gente vai aprendendo, vai acertando, vai errando, vai tirando lição do erro. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.